Boa tarde a todos os presentes, as 1.000 pessoas que estão esse 20 às 2h35 da tarde de um sábado, véspera de Paula Bandeira. Eu sou o Felipe, né, e estou no S7, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um caso clínico, né, obviamente da pneumo. Eu queria a participação do pessoal, né, quem puder participar também, que vocês vão ver que o formato desse slide, né, era como se fosse uma conversa presencial, né, e era a ideia inicialmente. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo, né? A questão do Congresso puxou muito nosso tempo. Mas vamos lá, né? Aqui eu vou trazer a apresentação da paciente. MABT, 68 anos, sexo feminino, branca, natural e procedente de Campinas, São Paulo. A principal queixa dela, né, que ela relatou quando ela deu entrada no hospital, foi uma falta de ar e tosse que perdurou por mais de 20 anos e que piorou bastante nos últimos 2 meses. Daí a gente já começa a pensar em algumas doenças, né, que pode cursar com uma dispneia progressiva, né? Enfim, a história que a paciente vai trazer, que trouxe no artigo, ela tinha esse histórico de tosse crônica, produtiva, com descarro de aspecto hialino, né? Uma maravilhosa moto passando junto, né? Associada a uma falta de ar que antes surgia apenas quando realizava médios esforços e ao longo dos últimos 20 anos, né? Foi piorando. E agora, há 2 meses, evoluiu com importante, uma progressiva da dispneia, né? Que agora a paciente fica em repouso e está com dispneia. Só que ela está negando febre, alterações de padrão na cor da tosse nas últimas semanas. E aí, gente, com isso daí, o que vocês gostariam de saber da paciente em seguida? Até agora, eu apresentei para vocês a identificação, a questão principal e uma história rápida sobre ela. Teria o exame físico da paciente? Tem um exame físico, mas você já queria partir para o exame físico? Não queria fazer alguma outra pergunta? Moisés está pedindo aqui a história de tabagismo dela, né? Opa! Mas aí já. E o João Ricardo é uma pessoa esperta. Está à frente. Aqui o Moisés ainda foi mais ainda, né? Então, quando a gente pensa nos antecedentes dessa paciente, ela é uma tabagista crônica, né? Com o uso de um maço de cigarro por dia, né, durante 60 anos. E vai referir 2 episódios prévios de pneumonia, sendo o último há 2 semanas, tratado em domicílio com antibiótico oral. E nega outras comorbidades conhecidas, né, como hipertensão ou uso crônico de outras medicações. E aí, uma paciente com um histórico de dispneia progressiva, idosa, né, já mais de 60 anos de idade, com pneumonia de repetição. O que vocês pensariam? Vocês ainda querem pedir, mas tem algum hipótese diagnóstica, algum de vocês? Mais de uma? Não, gente. Se alguém quiser falar aí nos comentários... Não, né? Esqueci. Não, Moisés já botou aqui que é DPOC, né? DPOC, mais outra mais? Só pensa DPOC inicialmente? Tem um eco dela, não? Um eco, ok. Vamos ver se o artigo trouxe um eco. Mais alguma coisa? A gente, assim, pode ser meio distante, mas a gente pode pensar até numa insuficiência cardíaca, né? Pela progressão do sintoma, apesar de eu acho que ser menos provável. Sim. E uma bronquiectasia também, né? Exatamente. Então, vocês querem ver o que agora dela? Vocês querem saber o quê? Exame físico. Quer saber o exame físico primeiro? A paciente, ela chegou ali no hospital, ataque dispneico, com 37, né? Respiração por minuto, escorada, uma cruz em 4,
e cianótica, né, 2 cruz de 4. Uma hipotensão, né, 90/50, com a frequência cardíaca de 100, uma temperatura de 36,5 e com sinais de sobrecarga vascular, né, presença da estágio jugular, 45 graus. E vocês mantêm uma DPLC ou pensam em outras coisas? Como é que vocês acham? Querem mais coisas? Já é certo. Aí tem o corpo pulmonar ali também. Acumulado. Luiz, eu Ricardo, se alguém for falando no chat, vocês falam aí que eu não estou, né? Tranquilo. Moisés, ele tinha citado uma TCBD de tórax. Um TC, né? Vamos ver se também o artigo trouxe uma TC. Já pediram eco e não TC, né? Mais alguma coisa que vocês querem saber? Sim, como eu suspeitei de uma causa cardíaca inicialmente, pedi um ECG, né, para paciente também. Um eco, então, um SG, ok. Legal, né? Aquela conversa boa entre coração e pulmão, né? Então você já queria, a partir do exame físico, já ir, quer dizer, uma ectoscopia, já querem partir para o exame de imagem, já querem partir para outro exame, certo? É isso mesmo? Depois eu vou passar para o que vocês querem. Bom, tem um eco, quer dizer, tem um eletro. O paciente vai apresentar um ritmo sinusal com a frequência de 100, os sinais de sobrecarga biatrial, né, onda P apiculada em D2, e mínimos em V2, com desvio do eixo, né? E aí, gente? Vocês são muito bons, né? Exame físico, ali uma ectoscopia, um eletro, né? Então, gente, passar por outro, vocês querem saber que fala de tomografia. Também tinha um artigo trazia uma tomografia, né? O que vocês observam nessa tomografia? Mas fácil ideia, mas isso é um trombo? Exatamente. Presença de uma trombose na artéria pulmonar, né? Só com isso aí, Parcelado aí, viu? foi cancelado, né? Vocês nem queriam nem saber como era o exame físico dela, assim, de cardíaco, pulmão. Isso aí, o exame físico dela respiratório, cardiovascular, como era que estava? Não sei que vocês nem queriam saber da paciente, não. Só queria. Olhou para a paciente, pediu o exame e manda ela para casa, né? É, Ah. O exame cardiovascular dela. Peraí, sabia que é um negócio? O exame cardiovascular dela, né? O ictus cordão palpável, ritmo regular em 2 tempos, com a presença de um sopro sistólico em foco mitral que aumenta com a manobra de Valsalva. E um sopro também sistólico em foco tricúspide, né, com aumento nítido durante a inspiração profunda, né, que é a manobra de Carvalho. No exame respiratório, a gente vai ver na inspeção um paciente com diâmetro anteroposterior do tórax visivelmente aumentado, né, um tórax em tonel, na percussão, som hipersonoro, né, globalmente, e na ausculto, murmúrio vesicular diminuído, difusamente, né, associado a estertores, subcrepitantes, em base de texto de médio pulmão. Abdômen. Foi observado um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito, né, na linha clavicular, e consistência endurecida, né, de 1 a 4 cruzes, e completamente indolor, né? Só que não tem edema de membros inferiores, né?
E aí, só com isso aí tava bom, gente? Já disseram DPOC, disseram acometido de coração. Infelizmente, não tem um eco, né? Acho que foi ele, né? Tinha é, solicitado, mas parece que a paciente não teve um eco solicitado. Ninguém solicitou nada não, tá doido? Oi? E aí, gente? Luiz, João Ricardo. A gente pode pedir, tem radiografia de tórax, esse paciente? Radiografia de tórax. Tá aqui. O que é que vocês veem nessa radiografia? Parece ter uma cavidade, né, no ápice ali do pulmão direito, eu acredito. Tem algum outro padrão específico? Será que tem Mas tem consolidação também, né? validação? Tem um hilo estranho, né? À esquerda também. Tem um livro pulmonar proeminente arredondado, né? O diafragma bem, né, retificado. É retificar isso. E um coração aí que dá para 4, né? Dá pra 4, né? Vocês pediriam algum exame laboratorial ou já está fechado o diagnóstico dela? Sempre Não, tem que ter um hemograma, né? É uma hemograma de lei. Então ela trouxe aí uma hemoglobina de 11,2, um hematócrito de 33,4, plaquetas de 283 mil, leucócitos de 8.800, segmentados de 5.632, um coagulograma também, né, com tempo de protrombina de 14,9, atividade de protrombina de 100%, NR de 1. E aí? Então, é uma paciente que é idosa, é tabagista crônica, é bem preponderante a quantidade de cigarro que ela fuma atualmente, já que com histórico já de 2 pneumonias, né, no último mês, né, 2 pneumonias recentes, e no momento está descompensado, né, tá aqui com apneca, tá com hipotensão, né, com pressão 9/50, chega congesta, né, também, de certa forma, com um fígado grande, né, com hepatomegalia, mas apesar de não ter um edema de nervos inferiores, né. Se muita gente pensou no Gold, né, quer dizer, no ADPLC, como vocês classificariam essa paciente assim conforme a diretriz do Gold? Pensando no ABE, por exemplo. Ela disse que ela teve quantas pneumonias em um ano? Ela já tem tido 2 casos. Ela é um E, né? Se fosse, tipo, apenas uma DPOC o caso dela, qual seria o tratamento conforme a diretriz? Aí é triplo, né? Laba, lama. E aí a depreciação bota corticoidezinho também. Só tem um critério, né, para corticoide. Que seria o critério do eosinófilo dela, né? Isso, maior que 300, né? Nesse caso, não precisaria usar corticoide, né? Porque o eosinófilo dela não chegou tá, mas precisaria de uma terapia otimizada, né? E aí, qual também é o impacto do tabagismo na vida dessa paciente, né? Bom, esse caso aqui é para a gente abrir uma discussão sobre a DPLC e também sobre o tabagismo, né, que são 2 tópicos que a gente vai conversar um pouco aqui com vocês hoje. Ela também tinha nitrito positivo, tinha infecção de urina, né, com E. coli positivo, sensível a ciprofloxacin, talvez também tenha corroborado, né, para gerar uma discussão no caso dela.
como a gente aprende na geriatria, né? Quando a gente vai envelhecendo, a nossa temperatura também vai diminuindo, né? Então, muito provavelmente, talvez essa paciente não tenha febre, né? Talvez. Mas também é um alerta para a gente pensar também nos idosos que, às vezes, aquela temperatura que a gente pensa, que a gente espera para dar uma febre, 38 graus, no idoso normalmente vai ser menor. Não estou dizendo que essa paciente aqui esteja com febre no momento, né? Mas é uma atenção também que a gente poderia pensar. Então, era uma paciente que estava descompensada, estava gerou está no estado trombótico, né? Tanto pela condição dela de DPOC, como também pela questão do tabagismo há muito tempo, que gerou um problema também ventricular direito, né? Gerando um corpo pulmonar, como o Luiz bem comentou lá no início da nossa discussão. E aí a gente poderia pensar em possíveis diagnósticos diferenciais para ela. Tanto uma DPOC crônica, né, hipertensão pulmonar, ex-tabagista, corpo pulmonar crônica, o trombo, né, que a gente conseguiu observar pela TC, uma insuficiência cardíaca, né, bivalvar. Poderia ser neoplasia do pulmão, né, a gente poderia também pensar, né, já é um paciente que fuma há bastante tempo, né, aparecendo um quadro arrastado, e uma exacerbação infecciosa da DPOC, né, bronquite, uma coisa mais aguda. Então, a gente vai, de certa forma, agora conversar um pouquinho sobre a DPOC, como a gente deve abordar esse paciente, e também sobre o tabagismo, né? Como a gente deve abordar esse paciente quanto ao tabagismo, né? Será que a gente poderia ter poupado a vida dessa paciente se a gente tivesse abordado de forma diferente? Que, assim, eu só trouxe essa parte do caso, mas eles vão conseguir tratar, né, inicialmente, essa descompensação da paciente, ela fica 30 dias internada no hospital, só que depois de 3 meses ela volta, com outro caso de pneumonia e acaba vindo a falecer no hospital. Então, agora eu vou finalizar esse slide e vou colocar outro para a gente conversar sobre a DPOC. Bom, pessoal, prazer, meu nome é João Ricardo, acho que alguns aqui já me conhecem, né? E junto com o Felipe eu vou fazer essa discussão de hoje. Agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais teórica, assim, sei que todos vocês, né, sétima área na área, já estudaram isso em pneumo, né, sobre DPOC e tabagismo. Então, vou apresentar aqui uma abordagem bem resumida, bem prática, nada muito complexo assim, nada muito demorado também, porque eu sei que está todo mundo bem cansado, né, um sábado de tarde assim. Então, vai ser algo bem simples, bem rápido. Pode transmitir aí, Felipe, por favor, viu? Se conseguir. Na hora, pronto. Então, vamos começar com a DPOC, né, que é a mais extensa, uma das principais doenças que nós temos na pneumologia. E o que seria justamente a DPOC? Ela é uma doença pulmonar heterogênea, tratável, prevenível, sendo realmente uma condição inflamatória crônica que ela promove, podemos dizer, uma obstrução do fluxo aéreo aos pulmões. Além disso, ela é muito marcada pela destruição e remodelamento das vias aéreas, como vocês podem observar nos slides, por conta do processo de inflamação crônica, que eu vou detalhar mais à frente. É marcada também por sintomas obstrutivos, persistentes e progressivos, ou seja, ao longo dos anos vão piorando. Tem também uma obstrução ao fluxo aéreo, que não é totalmente ou nada revertida, a prova broncodilatadora, que eu também vou destacar mais para frente. É importante também ressaltar que ela tem um diagnóstico diferencial com asma, tanto que são duas doenças muito correlacionadas, mas que também possuem diferenças muito importantes, visto que a asma ela é uma doença heterogênea, também marcada por inflamação crônica, especialmente das vias aéreas superiores, que promove sintomas e uma obstrução variável e irreversível do fluxo aéreo. Já a DPOC, entretanto, ocorre a destruição e remodelamento das vias aéreas por um processo de inflamação crônica e provoca sintomas também que são persistentes e progressivos, como eu já citei para vocês, além de um fluxo não reversível, que ao contrário da asma, o fluxo ele é reversível à prova broncodilatadora. E, bom, os pacientes com DPOC também são divididos em duas classes, que podemos classificá-los, que atualmente já estão mais em desuso, mas que também se encaixa para a gente entender um pouquinho melhor o perfil dos pacientes com DPOC, que são os pacientes na característica de bronquite crônica, que é justamente quando há uma inflamação
e um edema exacerbado nas vias aéreas, especialmente nos brônquios, né? Que vai ter uma produção muito excessiva de muco, então aquele paciente vai ter muita tosse com expectoração, enquanto os pacientes com enfisema pulmonar, que já é o outro tipo, que são aqueles pacientes sopradores, que a gente chama, aqueles pacientes mais emagrecidos, que vão estar numa condição visualmente pior do que aqueles que têm o perfil de bronquite crônica, e os pacientes com enfisema é marcado por uma destruição progressiva dos alvéolos pulmonares, que são aquelas pequenas bolsinhas de ar que nós temos nos pulmões, que ocorrem a troca de oxigênio, né? E, bom, eu destaquei aqui nesse segundo slide características clínicas que a gente vai observar nos pacientes com DPOC, como, por exemplo, a dispneia, aquele paciente vai chegar para você com uma falta de ar aos esforços, vai dizer que procura o fôlego, mas não acha. Aquele paciente também vai ter um quadro de tosse crônica, que pode ser produtiva ou não. Muitos de nós tendemos a achar que aquele paciente com DPOC só vai ter aquela tosse se sair expectoração, mas isso não é o que ocorre sempre. Na maioria das vezes sim, mas não ocorre sempre. O paciente também vai ter o sintoma de opressão torácica, ele vai ter aquela dor normalmente retroesternal, pode ter a produção de escarro, vai apresentar também quadros de sibilância na ausculta. Normalmente ele também vai ter o histórico de exposições, que eu vou destacar mais para frente em fatores de risco. O perfil de idade desses pacientes pode ser muito variável, mas é principalmente acima dos 40 anos, visto que aí, como é uma doença causada por inflamação crônica, necessita de tempo para ocasionar esse remodelamento das vias aéreas, né? E, bom, o exame físico desse paciente pode ser normal, mas também ele pode apresentar alguns sinais típicos. Felipe já destacou, né, na apresentação, na discussão passada de caso clínico, o paciente ele pode ter muito aquele tórax intonel, que é causado por uma insuflação pulmonar, ou seja, o pulmão ele não consegue esvaziar adequadamente, fazendo com que o paciente apresente aquele padrão típico. Nós podemos também encontrar pacientes com um padrão soprador, né? Visto que ele não consegue esvaziar corretamente o pulmão, então ele vai ter uma face típica de um paciente soprador. E lembrar também muito, pelo menos na nossa turma aconteceu isso, mas alguns ressaltavam muito o aspecto de baqueteamento digital. É muito importante lembrar que o baqueteamento digital não é um sinal muito específico para DPOC. Ele é indicativo principalmente de neoplasia e de insuficiências respiratórias crônicas. Pode passar, Felipe, por favor. Tá dando pra me escutar, né? Isso. Tá dando para escutar direitinho, né? Só para trazer também um paralelo, até em relação ao caso clínico, né? Que a gente conversou agora, o paciente tinha dispneia, que é uma característica clínica, tinha uma tosse crônica, pode não produzir escarro, tinha mais de 40 anos de idade, tinha histórico de expulsão, né? Que você vai pontuar já. E também aqui traz até uma ideia para a gente no nosso ambulatório do dia a dia lá na Pneumo, né, quando quem já passou, né, recordar, ou quem vai passar ainda, pensar, nunca esquecer de fazer essas perguntas, né, tem falta de ar, né, tem história de expulsão, né, o João Ricardo vai explicar lá já, né, fuma, né, trabalha com o quê, qual a sua ocupação, tudo isso é importante para a história do paciente com DPOC. Exatamente. E, bom, aqui eu vou ressaltar alguns fatores de risco. Muitos nós conhecemos, mas é bom ressaltar. O principal deles é o tabagismo. Em alguns artigos que eu observei no estudo para produzir o slide, foi observado que os pacientes com DPOC, cerca de 90% a 95% desses pacientes fumavam há mais de 10, 20 anos. Então, a gente observa uma correlação muito importante desse fator de risco. Existem outros fatores, como, por exemplo, o ocupacional, principalmente aquelas pessoas que trabalham em fábricas e acabam inalando aquelas poeiras tóxicas, aqueles gases tóxicos. Temos o fator também da genética, que vai ser encontrado em casos mais raros, especialmente em pacientes muito jovens, normalmente abaixo dos 40 anos, que apresentam um quadro de DPOC. Nisso daí, a gente pode suspeitar que seja uma deficiência genética de alfa-1 antitripsina, que a gente vai suspeitar especialmente nesses pacientes mais jovens. Temos também o fator de risco da idade, né? Como eu já citei para vocês, precisa de tempo para essa inflamação crônica e remodelamento das vias aéreas. Então, a DPOC vai estar presente em pacientes com acima de 40 anos de idade e também com a poluição e a biomassa. Pessoas que vivem em cidades muito poluídas, que trabalham especialmente com fogão a lenha, forno a lenha, na verdade, carvão, tem muito mais propensão a desenvolver DPOC do que pessoas que não têm contato com esse fator de risco.
E, bom, abordando aqui uma parte um pouco mais complexa, mas eu prometo você bem rapidinho, da fisiopatologia da DPOC. E, bom, em razão da interação de fatores de risco, que dentre eles, principalmente tabagismo, genética, o ambiente e o tempo, vai ocorrer uma resposta inflamatória nas vias aéreas, especialmente em alvéolos, pulmão, que vão ser mediadas principalmente por células inflamatórias, que são os macrófagos, neutrófilos, linfócitos, e essas células inflamatórias vão estimular uma resposta imune. E, bom, por meio dessa resposta imune, vamos raciocinar um pouquinho. Vão provocar esse processo de inflamação crônica. Aí vai ter o dano à via aérea, vai ter a reparação. Aí, de novo, vai ter o dano, vai ter a reparação. Esse processo cíclico de dano e reparação que ocorre nas vias aéreas vão promovendo um processo de remodelamento. Vão causar um espessamento das paredes brônquicas, o aumento do espaço aéreo e a perda da arquitetura das vias aéreas. Pronto, nesses pacientes, a gente também encontra uma dificuldade maior para expirar do que para inspirar. Isso ocasiona justamente esse aprisionamento aéreo e a hiperinsuflação pulmonar que a gente pode encontrar no exame físico, né, caracterizando principalmente o aumento do volume residual na espirometria. O aumento também desse ar preso nos pulmões, muito característico da hiperinsuflação, vai ocasionar a hipoxemia e a... Perdão, eu acho que eu mutei aqui sem querer, né? Bom, continuando, esse ar preso nos pulmões, ele vai gerar a hipoxemia e a hipercapnia. A hipoxemia, que é principalmente o aumento dos níveis de oxigênio no sangue, e a diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, perdão, e a hipercapnia, o aumento dos níveis de gás carbônico no sangue. E, bom, vai ocasionar também a hiperplasia e a hipertrofia da camada lisa das paredes vasculares pulmonares, e ocasionando também uma vasoconstrição devido à redução do oxigênio, causando o quadro de hipertensão pulmonar e cor pulmonar, e, consequentemente, causando danos também ao coração e, consequentemente, ao corpo inteiro. E, bom, aqui eu trouxe uma imagenzinha para ajudar vocês a fixarem. Podemos ver a diferença, né, entre o alvéolo saudável e a degradação das membranas em razão dessa DPOC. A gente observa essa diferença bem marcante, né? Pode passar, filho. Sim, é só uma pontuação, né, para a nossa vivência clínica. É importante a gente pensar sobre esses três pilares, né, que compõem a fisiopatologia da DPOC, né, que é a genética, a exposição ambiental, né, onde vai entrar o tabaco, o tabagismo, né, queima de biomassa, né, como fogão a lenha. É importante eu perguntar para o paciente, né, em casa você usa o fogão normal ou usa aquele fogão aí da lenha, né, e o tempo de exposição, né. Ou seja, nem todo paciente que fuma muito vai desenvolver DPOC. Então, até no ambulatório mesmo eles falam, né, mas fulano de tal, que é meu vizinho, fuma muito mais que eu e nunca teve nenhum problema, né. Então, não é só o fato dele estar fumando isoladamente, né, é um conjunto de fatores, né. Exatamente, falou demais agora. Muito bem. Pronto. Além disso, temos o quadro clínico. Eu já destaquei para vocês antes, né? Mas a gente tem, eu vou ressaltar novamente um pouquinho desse quadro clínico da DPOC. Então, vai ter aquele paciente com mais de 40 anos, com dispneia, que nem Felipe falou, que aparece em muitos ambulatórios, uma tosse crônica, que pode ser expectorativa ou não. Aquele paciente vai apresentar sibilância, pode ter muita produção de escarro, exposição aos fatores de risco, e também outros sintomas associados, como a opressão torácica, que os pacientes caracterizam muito como um aperto no peito, uma fadiga, pode ter anorexia, pode desenvolver até ansiedade e depressão, visto que essa doença realmente diminui a capacidade deles, né, de realizar esforços físicos, de levar uma vida realmente melhor. E, bom, um exame essencial para diagnosticar DPOC pode ser a espirometria. O que é que ela vai ressaltar? Vai ter uma relação VEF1 sobre CVF menor do que 0,7 ou 70%, caracterizando um distúrbio ventilatório obstrutivo. Além disso, a gente vai ter um valor de VEF1 reduzido e uma capacidade vital forçada normal, CVF, né? Após isso, nós devemos realizar a prova broncodilatadora. Por quê? Um distúrbio ventilatório obstrutivo pode ser uma asma, pode ser uma DPOC. Então, por meio dessa prova broncodilatadora, caso ele não tenha uma resposta, ou seja,
tem uma variação menor do que 12% e 200 ml em relação ao pós-broncodilatador, caso isso seja negativo, é muito mais sugestivo de DPOC, enquanto se essa prova pós-broncodilatador for positiva, é muito mais sugestivo da asma. E, bom, nessa imagem mais abaixo, eu quis trazer para vocês como vai aparecer, mais ou menos, a espirometria, mas lembrando que é muito importante também analisar a tabela, né? Não só o gráfico. Pode passar, por favor. Além do que, né, ele vai explicar mais à frente que a espirometria vai ser até uma forma de você conseguir estadiar, né, a doença do paciente. Né? Exatamente. Isso aí. Bom, temos também o diagnóstico por imagem. É uma área muito temida, né, pelos estudantes, nós estudantes, mas é bem fácil você fazer esse diagnóstico por imagem da DPOC. Tem achados bem característicos. A gente observa muito um aumento do diâmetro anteroposterior no paciente. Nas imagens radiográficas, a gente vê uma retificação das cúpulas diafragmáticas, como vocês podem observar nessa imagem que eu acabei adicionando. A gente observa muito o coração em gota ou em bota, vai ter aquele formato típico. Pode passar, Felipe, para ver se na próxima imagem, se eu coloquei um coração. Pronto, o coração ele vai estar parecendo uma gotinha, né? Vai estar muito, muito característico. Pode voltar de novo, Felipe, por favor. Além disso, o paciente ele vai ter um aumento do espaço retroesternal devido à hiperinsuflação pulmonar. Então, a gente vai ter o aumento desses espaços e também vai ter o aumento dos espaços intercostais, pelo mesmo motivo que tem o aumento do espaço retroesternal, né? Justamente essa hiperinsuflação vai marcar essa radiografia do paciente. Nessa imagem, a gente observa melhor, né? Aquelas alterações que eu falei para vocês. O aumento do espaço intercostal, uma retificação diafragmática, uma hiperinsuflação pulmonar. A gente pode observar que os pulmões eles aparentam estar mais cheios do que uma radiografia de um paciente que não tem uma DPOC. E, bom, o estadiamento, Felipe já tinha dado uma prévia, né? A espirometria é muito importante. E para a DPOC, a gente vai realizar esse estadiamento. E a gente pode avaliar diversos aspectos. A gente pode avaliar a gravidade, então a gente tem o GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 e GOLD 4. Eu vou falar um pouquinho melhor nos slides mais à frente. No caso da escala GOLD, a gente observa a VEF1 após o broncodilatador, que aí a gente analisa o quanto está obstruído. Então, um GOLD 1 vai ressaltar se o paciente tem uma obstrução leve, GOLD 2 já é moderada, GOLD 3 é uma obstrução grave, GOLD 4 é muito grave. A gente pode observar também o comprometimento das atividades diárias, avaliando a escala de dispneia, que a gente chama de MMRC, que vai do grau 0 ao grau 4. Vou detalhar um pouquinho mais para vocês mais à frente. Podemos avaliar também o CAT, que a gente mensura os sintomas do nosso paciente, para ver o impacto realmente que a doença tem no dia a dia. E a gente avalia também o histórico de exacerbação. E, bom, a escala GOLD, como eu expliquei para vocês, para gravar essa escala, a gente lembra muito do 30, 50, 80. Maior do que 80, maior ou igual a 80 é um GOLD 1. Então, é aquele paciente que tem uma obstrução leve. Um GOLD entre 50 e 80 vai ter uma obstrução moderada. Um GOLD 3, que já vai ser entre 30 e 50, vai ser uma obstrução grave, enquanto o GOLD 4 é uma obstrução muito grave, abaixo de 30, né? Tem a escala de dispneia para vocês. Eu procurei uma que ficasse bem legal assim de entender, né? Então, o MMRC 0 vai ser aquele paciente que tem uma dispneia ao realizar exercícios físicos intensos, que é a maioria de nós, né? Todo mundo tem uma dispneia ao realizar um exercício físico muito intenso. Temos um MMRC1, que é uma dispneia ao subir escadas ou ladeiras, um esforço um pouquinho menos exacerbado do que o MMRC 0. Normalmente, esses pacientes GOLD 0, GOLD 1, MMRC 0 e 1 são mais assintomáticos. Agora, do 2 para frente, eles já vão ter um grau sintomático. Como podemos ver aqui, o MMRC2, ele já tem uma dispneia a andar no mesmo passo do que pessoas da mesma idade, anda mais devagar que eles, por falta de ar. Já o grau 3, o paciente já vai ter uma dispneia ao andar menos de 100 metros, então já é bem importante o comprometimento desse paciente. Enquanto o grau 4 já vai ser uma dispneia em atividades mais habituais, como tomar banho, se vestir, enfim. Temos também o estadiamento do GOLD ABE, que o Felipe já ressaltou também, que é muito importante. Pode passar de novo, Felipe, na próxima fica mais fácil até de explicar para eles. E, bom, o paciente ele vai ser caracterizado de acordo com os sintomas e o número de exacerbações. Aquele paciente que teve 0 ou 1 exacerbação, que não teve necessidade de internar,
Na verdade, o que é exacerbação? É justamente uma crise caracterizada pelo agravamento dos sintomas daquele paciente. Então, ele pode ter uma falta de ar, pode ter uma tosse, pode ter um catarro. Nesses pacientes com DPOC, que pode ser necessário o internamento deles ou não. Nesse caso aí, pacientes com 0 ou 1, sem precisar de internação, com poucos sintomas, a gente caracteriza ele com Gold A. Então, vai ser aqueles em que a escala de dispneia vai ser entre 0 e 1, que eu falei para vocês que normalmente eles são mais assintomáticos, né? Ou um CAT menor do que 10, a gente classifica como um Gold A. Já o Gold B vai ser aquele paciente mais sintomático do que o Gold A, e vai ser aquele que ainda não apresentou 2 ou mais exacerbações, ou teve uma e não precisou internar. Já o Gold E, que é aquele mais grave, vai ser aquele que já teve 2 exacerbações sem necessidade de internar, ou uma com internação. Ele pode ser muito ou pouco sintomático também, né? E o tratamento, ele vai diferir em cada um desses estágios. Eu vou falar do tratamento mais à frente também, mas já adiantando para vocês. No Gold A desses pacientes, a gente vai tratar apenas com LABA ou LAMA, qualquer broncodilatador, na verdade, mas especialmente um LABA ou LAMA. No Gold B, a gente já faz a associação de LABA mais LAMA, enquanto no Gold E, como já discutimos até no caso anterior com o Felipe, né, pode fazer um LABA mais um LAMA e considerar o corticoide em caso de eosinófilos maior do que 300. Pode passar, Felipe, por favor. E outra adendo é que, não sei se tem alguém aqui que ainda não passou por pneumo ou ainda vai fazer o OSCE, né? Isso aqui é uma parte que eles gostam bastante de você conseguir classificar ali no OSCE o paciente que está na sua frente nesse Gold, né? Para, com isso, saber qual vai ser o melhor tratamento para ele. Isso aí. Pronto. Finalizando, bem pertinho de finalizar, na verdade, a parte de PLC, nós temos alguns exames que podem ser solicitados para esses pacientes. A gente pode solicitar uma pletismografia, que é muito importante para a gente diagnosticar distúrbios ventilatórios restritivos, principalmente. Podemos solicitar também a difusão de monóxido de carbono, em que a gente observa que se um predito menor do que 80%, a gente já suspeita mais de que aquele paciente é enfisematoso. Podemos pedir a oximetria e gasometria arterial para acompanhar aquele paciente. Podemos solicitar também um teste da caminhada de 6 minutos para observar a necessidade de reabilitação pulmonar dele. Podemos solicitar também uma tomografia computadorizada de tórax para excluirmos outros diagnósticos diferenciais que podem aparecer, como, por exemplo, doenças intersticiais, rastrear câncer de pulmão, por exemplo. Podemos solicitar também a dosagem da alfa-1-antripsina, como eu já mencionei para vocês, né? Especialmente aqueles pacientes jovens que cursam com sintomas muito sugestivos de DPOC, tem uma clínica muito sugestiva, nunca fumou, a gente pode abrir mão desse exame. O hemograma, para investigar se há quadros infecciosos, e o ecocardiograma, eletrocardiograma, para afastar também causas cardiovasculares, né? Bom, entrando agora na parte do tratamento da DPOC, primeiramente vamos começar com um bom e velho tratamento não farmacológico, né? E, bom, os principais pilares dele vão ser realmente checar a adesão desse paciente, tem que ter uma adesão é muito importante a adesão desse paciente ao tratamento, realizar oxigenoterapia domiciliar, eu não coloquei aqui, mas lembrando que a oxigenoterapia domiciliar tem critérios, vai ser aqueles pacientes com PaO2 de 55 milímetros de mercúrio, associados a uma saturação parcial de oxigênio maior ou igual a 88%, ou aquele paciente que vai de uma PaO2 de 56 a 59, associados a uma SpO2 de 89%, associados a hipertensão pulmonar, poliglobulia e cor pulmonar. E, bom, além disso, também é muito importante que aquele paciente cesse o tabagismo para fazer o tratamento, porque senão a gente vai ver uma melhora, né, daquele paciente, desses quadros. É muito importante também garantir a imunização dele contra infecções, especialmente contra a influenza, o pneumococo, Covid-19, o vírus sincicial respiratório, a coqueluche e o herpes zoster. É muito importante também realizar a reabilitação pulmonar, a reversão da obstrução e controle das secreções brônquicas, realizar também o controle da exacerbação infecciosa, se ocorrer, o controle da hipoxemia e também o alívio da ansiedade e depressão, que são decorrentes das limitações à vida realmente, que a doença proporciona àqueles pacientes, né? Bom, aqui eu já tinha adiantado antes, né, mas aqui realmente é a parte do tratamento farmacológico da DPOC, como eu já ressaltei para vocês, o Gold A pode ser um broncodilatador, a gente pode optar por um LABA, por um LAMA. Já no grupo B, a gente pode optar por um LABA mais um LAMA, enquanto no grupo E, a gente pode optar por um LABA mais LAMA e pode acrescentar o corticoide se eosinófilos maior do que 300.
Pode passar, Felipe, por favor. Acho que no próximo slide eu trouxe exemplos para vocês de Laba mais Lama. A imagem ficou bem ruim, né, quando eu copiei e colei, mas, assim, ressaltando para vocês, principal exemplo de Laba, vocês lembram principalmente do formoterol, mas também existem outros, como salmeterol, indacaterol, por exemplo, e de lama a gente tem o principal exemplo, o tiotrópio. Bom, por último, falando um pouquinho sobre o prognóstico da DPOC, existe o score, que é chamado score body, ou body, como vocês preferirem chamar, que ele vai avaliar justamente critérios para verificar o prognóstico desse paciente. O B, que seria body mass, que é massa corporal. O O seria, no caso, obstrução das vias aéreas. O D seria de dispneia. E o E de capacidade de exercício, que a gente vai medir por meio daquele teste de caminhada de 6 minutos. E embaixo tem também a tabela, né? Caso vocês queiram observar. Não vou entrar muito em detalhes para o aluno se estender demais, né? Mas vocês podem ficar à vontade, a gente vai disponibilizar os slides para vocês, se quiserem dar uma lidinha. E, bom, entrando agora no tabagismo, a nicotina, ela é um agente psicoativo que ele atinge o cérebro em cerca de 10 segundos, faz um efeito muito rápido. E qual seria a principal ação dela no sistema nervoso central? Ela vai promover a inibição da recaptação de dopamina, ou seja, aumenta a liberação dessa dopamina no centro de recompensa, provocando no paciente realmente uma sensação de prazer, uma sensação de recompensa, que faz ele se sentir muito bem enquanto está fumando, né? E um ponto interessante a se pontuar sobre essa abordagem ao paciente tabagista é que muitas vezes o primeiro erro nosso é querer adotar uma postura punitiva, né, ou alarmista, dizendo, você precisa parar de fumar, senão vai morrer, né? E assim, o tabagista não é apenas um mau hábito, né? É uma doença crônica, dependendo de uma droga, que no caso é o cigarro, né? Que está classificado dentro do CID-10, né? Ou seja, a nossa abordagem, como vai ser muito comentado aqui, tem que ser estruturada, empática e também baseada em evidências, né? Isso aí. Bom, além disso, na abordagem ao tabagista, nós vamos optar pelo método PAPA. Não o Papa, o Papa, mas PAPA, P-A-A-P-A. Que seria justamente o quê? Perguntar, o primeiro P, o A de avaliar, depois aconselhar, preparar e acompanhar. Perguntar se o paciente está disposto, avaliar o grau de abstinência que aquele paciente teria, se realmente seria possível para aquele paciente abandonar o hábito do tabagismo, aconselhar acerca das importâncias de se abandonar o tabagismo, também os prejuízos que essa prática vai trazer para ele também, preparar para a suspensão do hábito de fumar para aquele paciente e acompanhá-lo, né? Vai acompanhar ao longo do tempo, caso que ele tenha recaídas, síndrome de abstinência, e fazer o tratamento daquele paciente e acompanhamento correto. E, bom, temos os estágios de Prochaska e de Clemente. Eu achei essa imagem bem legal, que fala para vocês, né? Temos os estágios de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. A pré-contemplação vai ser aquele paciente que ainda não pensa em parar de fumar, não sabe muito se quer ou não. Temos ainda também a contemplação, que ele pensa em parar de fumar nos próximos 6 meses. Temos também a preparação, então ele pensa em parar de fumar muito em breve, está se preparando para parar de fumar, já está bem conscientizado. Temos a ação, no caso, aquele paciente consegue parar de fumar, pode estar em síndrome de abstinência ou não. Enquanto a manutenção vai ser aquele paciente que parou de fumar, está seguindo bem, e a gente vai fazendo um acompanhamento para fazer a manutenção desse hábito de parar de fumar dele, né? Essa tabela é muito boa, pode ajudar vocês a memorizar muito essa abordagem, né? Bom, já no tratamento do tabagismo, temos a abordagem não farmacológica e a abordagem farmacológica. Começando primariamente sobre a terapia não farmacológica, né? Deve ser feita a terapia cognitivo-comportamental. Vamos ter que abordar aquele paciente, falar sobre a importância de cessar esse hábito do fumo, as consequências boas para a vida dele, né, com a interrupção desse hábito. Realizar também uma abordagem multiprofissional. Aquele paciente, além de precisar do nosso cuidado, vai precisar do acompanhamento do fisioterapeuta para fazer reabilitação, equipe de enfermagem, dentista, enfim, uma equipe multiprofissional para acompanhar aquele paciente. Deve também ser feito o acolhimento dele, visto que é um período muito difícil para aquele paciente, visto que eles também podem ter síndrome de abstinência, né? Então é muito importante ter uma figura para promover esse acolhimento deles
e também incentivar a compreensão dele acerca da síndrome de abstinência, né? Falar para ele que realmente, olha, pode ocorrer isso, ele vai sentir mais falta, pode sentir sintomas neurológicos, mas sempre acompanhar ele e tratar ele de pertinho, né? E, bom, temos indicações para a terapia não farmacológica e para a farmacológica. As principais da terapia não farmacológica seriam a escala de Fagerstrom menor ou igual a 4. Vou detalhar mais a escala para vocês no próximo slide. Contraindicações à terapia farmacológica, relato de síndrome, de ausência, na verdade, de sintomas de síndrome de abstinência, quando o número de cigarros consumidos por dia for menor ou igual a 5 cigarros, e se o consumo do primeiro cigarro é 1 hora ou mais após acordar. Além da escolha do paciente, né? A gente não pode obrigar ele a fazer o uso do remédio. Bom, no próximo slide eu coloquei aqui a escala de Fagerstrom, vocês podem analisar bem direitinho. E, bom, a gente interpreta ela quando o resultado vai de 0 a 2, é um risco muito baixo de síndrome de abstinência. Quando ela vai de 3 a 4, é uma dependência muito baixa, é um baixo risco de síndrome de abstinência. Já 5 já é um médio risco. De 6 a 7 é um risco mais elevado de síndrome de abstinência, tem uma dependência mais elevada. Enquanto de 8 a 10, que é o valor máximo, já é um valor muito elevado. Aquele paciente muito provavelmente vai ter a síndrome de abstinência, tornando mais difícil a abordagem apenas não farmacológica, né, o tratamento daquele paciente. Bom, agora sobre a terapia farmacológica do tabagismo, ela vai ser indicada quando? Naqueles casos em que ultrapassa as indicações da terapia não farmacológica, ou seja, uma escala de Fagerstrom maior ou igual a 4, uma ausência de resposta ao tratamento não farmacológico, um número de cigarros por dia consumidos menor ou igual a 5, o consumo do primeiro cigarro 1 hora ou mais após acordar, e também por escolha do paciente. Bom, estamos quase terminando. Agora, adentrando um pouquinho mais na terapia farmacológica, né? Podem ser utilizados os medicamentos que a gente chama de nicotínicos, dentre eles, principalmente a goma e os adesivos de mascar. E, bom, como é que vai ser utilizado o adesivo, né? O adesivo ele deve ser colado diariamente sobre a pele limpa, seca e sem pelos. É muito importante, porque pode reduzir realmente o efeito dele, pode ser colocado nos braços ou nas costas. Pressiona por 10 segundos e é isso, troca de lugar após 24 horas. De contraindicações que o adesivo vai ter realmente, vão ser aqueles casos de doenças dermatológicas, períodos após infarto agudo do miocárdio e gestantes em questão de... gestantes em amamentação, né, também. Nesses casos dessas pacientes vai ser preferível principalmente a goma. E falando em goma, ela vai ser também contraindicada naqueles pacientes com incapacidade de mascar, aqueles pacientes também que possuem úlcera péptica e também com um período de 15 dias de último infarto agudo do miocárdio. É importante lembrar que elas devem ser usadas a cada 3 meses. Temos também nicotínicos de liberação rápida, como, por exemplo, o aerossol e o inalador, que também podem ser muito úteis ao paciente. Só relembrando aqui, em muitos pacientes é utilizado, inclusive, o tratamento em associação, tanto da goma quanto do adesivo de mascar, que foi provado em muitos estudos que era realmente eficaz para esses pacientes. Pode passar, Felipe, por favor. Sim, só para complementar, né, que vai ser esse uso concomitante, né, combinado, vai ser para paciente que tem uma alta dependência, né? Isso. E aí, não apenas um vai servir, vai ter que associar os dois para diminuir o benefício. Exatamente. E, bom, aqui é só uma imagem que eu mostrei para vocês na bula do medicamento sobre como usar justamente a goma de mascar, né? Masca por 30 minutos, sempre que der a vontade de fumar para aquele paciente, e masca até que o sabor ele se torne acentuado ou que surja uma leve sensação de formigamento. A partir daí, ele posiciona a boca entre a bochecha e os dentes até sumir esse sabor, e quando fazer isso, masca novamente. Esse tratamento ele se mostra muito eficaz nos pacientes e também que pode ser utilizado em concomitância, como o Felipe já abordou, né? Bom, aí é só uma tabela sobre o mecanismo de ação dos nicotínicos, mas eu não vou me aprofundar, a aula está bem longa, né, para não cansar muito vocês. Pode passar também, Felipe, por favor. E, bom, entrando agora nos fármacos não nicotínicos, o principal deles é a bupropiona, que ele é um medicamento inibidor da recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina na fina sináptica, aumentando a concentração delas e fornecendo também uma sensação de prazer, recompensa, incentivando realmente na suspensão do hábito de fumar. Lembrando que ela é indicada especialmente em fumantes acima dos 18 anos, por falta de estudos no pessoal menor que 18 anos.
Contraindicada também no pessoal que teve convulsões, doenças cerebrovasculares, AVC, episódios de convulsão febril na infância, por exemplo, síndrome de retirada do álcool também, anorexia, bulimia, outros distúrbios alimentares, e também muito cuidado no uso concomitante da bupropiona com inibidor da monoamino-oxidase nos últimos 15 dias. Foi observado em alguns estudos que pode ter reações adversas no uso concomitante desses dois medicamentos. Pode passar, Felipe. Antes de passar, perdão, eu adicionei também a posologia. Vocês podem observar, ele inicialmente é feito 150 miligramas ao dia por 3 dias, e a partir do 4º dia vai ser feito 300 miligramas ao dia até o fim do tratamento. Pode passar, por favor. Está complementando também, né? Ela deve ser iniciada 7 dias antes do paciente parar de fumar de fato, né? Exatamente, muito bem. Atingir o nível terapêutico estável. Isso e aí. além de não esquecerem essas contraindicações que o João Ricardo comentou, né? Muito cobrado em prova e é bom saber na vida real também, né? E, bom, outro medicamento não nicotínico, a gente pode destacar a vareniclina. Ela é um pouco menos usada que a bupropiona, mas é igualmente importante para esses pacientes. E ela vai ser um agonista parcial dos receptores alfa-4 beta-2. Ela faz com que a ativação desses receptores, ela promove, na verdade, uma maior ativação desses receptores da nicotina, aumentando a liberação de dopamina, promovendo realmente essa sensação de prazer, de relaxamento para esses pacientes. Lembrando que ela libera apenas 30% a 60% da quantidade de dopamina, que é liberada quando o paciente ele faz a utilização da nicotina. E, bom, também coloquei a posologia dela, ela tem comprimido de 0,5 a 1 miligrama. Do 1º ao 3º dia vai ser utilizado a vareniclina de 0,5 uma vez ao dia. Já a partir do 4º ao 7º vai ser feito 2 vezes ao dia, esse comprimido de 0,5, enquanto do 8º dia em diante vai ser feito 1 miligrama 2 vezes ao dia. E, bom, finalizando realmente a aula, eu adicionei um esquemazinho, pode ser muito interessante para vocês. Então, nós vamos abordar esse paciente que, principalmente, perguntar se ele quer parar de fumar. Em caso de negação, nós vamos incentivar para ele, realmente, os benefícios que teria a interrupção desse hábito, né? Tanto para ele quanto para as pessoas que vivem com ele. Caso ele realmente queira parar de fumar, nós podemos realizar uma abordagem mais estruturada, né? Fazer uma terapia de reposição, que pode ser a terapia de reposição combinada nesses pacientes. Em caso de impossibilidade dessa terapia de reposição combinada, a gente pode considerar outras alternativas, como a bupropiona, a vareniclina, como eu já falei para vocês. E, bom, em caso desses pacientes que já faz essa terapia de reposição combinada, se ele parar de fumar, de acordo com esse esquema, a gente mantém até 1 ano em caso de recaída. Aí, se ele tiver esse caso de recaída, pode refazer o tratamento. Em caso de que ele não pare de fumar, a gente opta por outras opções, como a gente observa aqui, né? Pode optar por uma abordagem estruturada, pode optar por uma terapia de reposição nicotínica mais isolada, pode optar por uma associação com bupropiona, com vareniclina, enfim, com outros medicamentos. E a gente vai realmente continuar esse tratamento até que seja alcançada a cessação desse tabagismo. É muito importante reavaliar o caso de síndrome de abstinência que esse paciente teve ao longo do tratamento e como é que está se dando realmente a resposta dele ao tratamento. E, bom, foi isso aí, pessoal. Foi um pouco apressado, né? Mas eu tentei enxugar bastante, mas fazer uma aula um pouco completinha para vocês. Fica aqui, a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, assim. Explicado muito apressado, né? Qualquer coisa, mas é isso. Obrigado. Mas tá, e é isso, pessoal. Caso não tenha nenhuma dúvida, estamos encerrados, né? Estão todos liberados dessa aula. Agradeço a todos que estiveram presentes. Valeu, doutores. Muito obrigado a todos.